Anos atrás, uma palestra, eu escutava muito Ondas Curtas no meu carro e acho que essa palestra vinha da África do Sul, era um atleta dando um depoimento. Ele falava que ele acreditava no corpo e o corpo precisava ser estimulado e desafiado. Ele acreditava no intelecto e que o intelecto precisava ser estimulado e desafiado. E ele acreditava no espírito, que o espírito também precisava ser estimulado e desafiado. E aí você tem uma trindade muito bonita em nós, esse desafio que as artes permitem. O desafio intelectual, o desafio físico e o desafio emocional. Então, eu gostaria de ver essa retomada do ensino das artes na escola sobre esses três parâmetros. A parte física, a música tem muito de coisa física, exercício, e vai numa academia, até, tem música o tempo todo, né? O fazer música envolve o físico, né? Essa parte do artesanato musical, ou então a artes plásticas, você pega a ferramenta e é um prolongar da personalidade, do braço, da mão. Depois, claro, tem a parte emocional, música é muita emoção. Agora, tem por detrás disso muita reflexão intelectual. A própria estruturação da música é pura matemática, é toda uma ciência muito complexa, né? Então, sendo possível esses três elementos serem abordados no ensino, vai ser uma coisa maravilhosa. E, basicamente, o que eu fiz nessa palestra para os professores, na primeira parte, foi ter uma discussão geral sobre música, a importância da música, a importância das artes no currículo. E depois, na segunda metade, coisas mais específicas da música, os elementos da música, o elemento temporal, ritmo, métrica, andamento, a parte da melodia, como a melodia organizada, intervalos, a questão da melodia ascender, descender, depois a parte harmônica, como as notas podem soar de maneira simultânea e criar o aspecto da harmonia. Depois, como as vozes, soprano, contralto, tenor, elas podem ser tratadas de maneira independente ou ser tratadas em bloco. Depois, a questão do timbre, que a orquestra sinfônica é um exemplo assim, eloquente dessa grande variedade de timbres. Flauta, violino, percussão. Então, pôr o aluno em contato com isso. Depois tem a questão da criatividade e da estruturação da música. Música é uma grande arquitetura. O fluir das ideias musicais, a justaposição de ideias. Isso, uma sinfonia é uma grande arquitetura, né? E até as musiquinhas mais curtas têm toda uma estrutura. E eu tive a oportunidade de, por exemplo, pegar 2 ou 3 movimentos do balé Quebra-Nós de Tchaikovsky, que são peças bem curtas, mas tem toda uma estrutura muito elaborada, né? Então, rapidamente, eu consegui delinear para os que estavam lá, olha, presta bem atenção nisso, olha só. Então, foi muito gratificante. Eu quero acreditar que eles saíram entusiasmados, eu saí entusiasmado, mas pela quantidade de cartas e e-mails que eu recebi, acho que todos apreciaram, o que me deixa muito feliz. Basear pela minha esposa, que esteve lá, gostou muito, tanto é que eu fiz o convite ao maestro também. Danilo. Maestro, como é que você avalia o envolvimento dos jovens com a música erudita e com a música clássica? Está numa ascendente muito grande. Já visto os alunos que vêm estudar na Unicamp, não só a Unicamp, a Unesp, a USP e outras escolas. Nós temos que cortar a matrícula porque há muita procura pela música clássica, pela música erudita, né? O que tem de muito interessante é que o aluno vem lá para tocar violão. Ótimo, porque é uma expressão espontânea, ou tocar piano, olha que maravilha.
Mas imediatamente você olha o seguinte, mas por detrás disso tem isso. Aí começa o lado intelectual, né? Uhum. E a nível de pós-graduação é puramente intelectual o negócio, né? Antigamente, vamos pôr assim, música, as pessoas se reuniam, né? Sim. Se reuniam nos aparelhos de antigamente para escutar uma música. Hoje, com o advento da modernidade, tem a facilidade de se ter música a todo momento. Sim. Né? Nós temos aí não só os rádios, os veículos, mas os próprios celulares, os iPods, os MP3, todo mundo tem música a todo momento. E hoje em dia, inclusive, Antônio Carlos, a questão do podcast na internet, sim, onde a pessoa monta a sua rádio com as suas músicas. Exato, exatamente. O que facilita, né? Para ter isso. O que falta, Maestro, para a sociedade como um todo entender que a música erudita, a música clássica, ela é tão importante na formação de um ser humano que quando alguém acha bonitinho uma criança de 5 anos ficar brincando de eguinha, pocotó, rebolation, isso é tão prejudicial e não podemos nos esconder com o advento. Ah, mas isso é moderno, é bonitinho, é engraçado. Isso é prejudicial à formação da criança. O que falta para todos nós entendermos isso? É essa preocupação com o aspecto científico, racional, intelectual da música. A gente pega assim só uma coisa puramente externa e é afetado pelo ritmo. O ritmo é o mais fundamental. Aliás, a Bíblia devia ter sido reescrita. No princípio era o ritmo, que é fundamental. Agora, o ritmo não é tudo. Por detrás tem muito mais elementos. Agora, o que acontece é o seguinte, você olha o comportamento do ser humano. Quando você pega essa música assim, bem rítmica, a primeira coisa é um movimento pélvico, né? Que é bem fundamental no ser humano. E aliás, quando você visita um país, uma outra cultura, 2 assuntos que são universais é sexo e comida. Todo mundo fala de sexo e comida, que são os mais universais. Mas chega um momento que você tem que transcender isso, começar a pegar outras dimensões, outros valores mais profundos e incorporar isso. A eguinha pocotó não tem desafio intelectual nenhum, é uma coisa básica, fundamental. Claro, se você tem um QI do tamanho de um protozoário, então você fica ali, né? Mas no momento que você começa a refletir e fazer perguntas, mas o que tem por detrás disso, né? Pronto, aí não dá para parar mais, aí a coisa vai subindo nessa escala de complexidade, né? Agora, eu gostaria que os pais de família se preocupassem com esse aspecto mais racional, mais intelectualizado, a matemática na música, e não ficar só nessa coisa sensorial. E a escola é um bom caminho para dar um pontapé inicial, mostrar que tem alguma coisa a mais por detrás. Voltar à aula musical, antigamente era arte musical, ao currículo foi importante. Foi. Agora, há maneiras criativas de fazer isso de maneira gostosa, né? E não ficar uma coisa maçante, entediante para o aluno, que o aluno se afasta. Não, há maneiras muito criativas e até humorísticas para você ensinar esses elementos da música. O maestro deve estar acompanhando também o trabalho que está fazendo o André Rieu. Ah, sim, exato. Ele, de uma certa forma, conseguiu trazer mais próximo a música clássica, a música erudita. Sem dúvida nenhuma. Embora tenha virado um popstar, mas ele conseguiu agregar em concertos 80 mil, 40 mil pessoas que jamais Isso é uma grande vitória, exatamente. E ele pega um repertório gostoso, consagrado, e põe esse aparato, esse cenário, mas tem muita coisa tem bom gosto. E ele realmente cativa, comunica, motiva, inspira e até transforma para melhor
o caráter do ouvinte, né? Porque recentemente, uma final de campeonato, ele tocou num estádio de futebol, né? Antes da partida de futebol. Algo impensável em outros tempos, claro, né? Exato. Entendeu? Bem, a gente falou aí da questão dos movimentos pélvicos, né, na música atual, né, brasileira, que reflete, inclusive, uma questão da sociedade, né, o consumo, o sexo, principalmente essa sexualização, inclusive, das crianças, né, que vê lá, Iguinha Pocotó, tudo e tal. O Antônio Carlos falou também da questão do André Rieu, que trouxe mais perto desse público que tem uma certa resistência, né, a aderir, a ouvir música clássica, música erudita. Também tem a questão o que está entrando em alta agora, dos teatros musicais, a questão da Broadway, né? Aqui em São Paulo temos o Teatro Abril, com o Fantasma da Ópera, que traz um pouco dessa questão da ópera, da música erudita. Isso é válido também para conseguir fazer o público se aproximar? Com certeza. São manifestações muito boas, muito válidas, muito importantes. São propostas diferentes, né? A ópera, opereta, musicals nesse caso aí, são histórias, tem todo um enredo e música que acompanha. E tem música de alta qualidade. Por exemplo, aquele compositor inglês Andrew Lloyd Webber, ele é muito inspirado, ele domina, ele escreve coisa de muito valor. E assim outros também, né? Eu tenho muita dificuldade com essa mistura que acontece, se vê muito nas igrejas. O cara transformar o santuário numa extensão do seu quintal. O cara vai lá com uma guitarra, com um negócio e canta só porque ele pôs um texto sagrado, mas ele vai com a guitarra no glúteo e toda aquela percussão como se fosse um hino de louvor à divindade. Mas é a mesma música que ele usou na boate na noite anterior, lá no nightclub. Eu tenho muita dificuldade com isso. Claro, o ritmo é fundamental em tudo quanto é música, mas esse ritmo que você ouve no sábado à noite é um ritmo pélvico, que mexendo com chakras, com coisa bem fundamental do ser humano. Enquanto que no domingo de manhã, o esforço é para você se elevar a um nível mais próximo da divindade. E essa música te traz para baixo. Só para ilustrar, o canto gregoriano é uma música que ascende. Ela não tem uma métrica quaternária, porque é uma música que flui, ela evolve. Ave Maria, mas já tem muita tentativa de pôr ritmo de bateria nisso. Então é... Aí já está trazendo para baixo esse tipo de música. E não é a proposta. Então eu acho que tem... Sim, sábado à noite vai lá e aproveita, enche a cara, sei lá, dá vazão aos seus instintos carnais, o que seja. Mas vamos mudar. Agora é uma outra proposta. Você não pode misturar essas coisas. Há toda uma linguagem por detrás da música. Pois é. O Márcio falou do hino nacional. Falar para o nosso telespectador aí, nessa experiência toda, da letra e da música. A letra, que é uma das mais belas do mundo, mas a música? A música é problemática. A letra é muito bonita, é um pouco rebuscada, é um, posso dizer, parnasiano, é um negócio muito, muito elaborado. Mas foi feito por uma elite naquela época. E o Zé Povo tem um pouco de dificuldade com o labro que ostenta estrelado, essa coisa toda. É bem complicado para o Zé Povo, mas vamos lá. Comparado com outros hinos, ele é muito bonito, porque fala do país, fala da natureza, é uma coisa muito rica. Nós somos abençoados em termos de país. Comparado com o hino francês, que é violento, é égorger les citoyens, degolar, coisa, é sangue. O americano é bomba na bandeira, essa coisa toda, né? Nós não.
conhecemos o texto. Agora, musicalmente, tem a sua própria retórica e eu fico um pouco incomodada porque é muito repetitivo e tem um ritmo muito socado. Tam tim tadam 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 tam tim tadam 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 tam tam tim tadam tirim tirim tiri. O tempo todo fica assim. Lá adiante muda um pouco, mas tem essa impetuosidade rítmica. E isso, para mim, não transmite essa imensidão. Sem falar que a nossa introdução é enorme. Bom, agora existe um problema dessa retórica também, que é muito longa e repetitiva. Como se não bastasse a informação, repete tudo num tom mais assim. Agora começa. Agora começa. É muito longo. Ainda vou me atrever como maestro. Numa próxima ocasião que eu for convidado a regir hino nacional, eu vou sorrateiramente cortar. Vou começar já. Pam, pim, pim, pim. Pronto. Tanto é que a gente vê uma dificuldade de jogar bem aqui no popular. Nós vimos aí na Copa do Mundo, os hinos todos começavam cantando, como tem um tempo para ser executado. Sim, claro, né? exato. No Brasil não dava nem tempo de cantar e já terminava. Porque a introdução só ela toma muito tempo na coisa, né? E ficava. Não, nada. Então essa retórica musical do hino, eu fico um pouco preocupado, curioso, não tenho dificuldades com isso. Certo, maestro, voltando à questão da educação, da música nas escolas, é importante a música na educação pública brasileira? 100%. É muito importante, porque na formação do cidadão, você tem que não só formar um cidadão pensante que domina as ciências, que desenvolva um raciocínio crítico, que exercite essa parte intelectual, mas o fazer das artes, as humanidades, são muito importantes na formação do ser humano. E as artes, música, nesse sentido, são fatores, são veículos muito importantes na formação de um ser humano completo. Tornaria o jovem um homem mais pensante, ou então de uma mais certa sensível, maneira, mais reflexivo. Mais reflexivo, sim, exatamente. Tá, okay. Mas já a gente vai ter que terminar o programa, lamentavelmente, porque nós ficaríamos falando de música aqui horas com o maestro. Mas eu queria dar a experiência do senhor para quem está em casa, o cidadão comum, da importância para orientar os seus filhos desde pequeno. Nós falávamos aqui antes de começar o programa, de forma particular aqui, eu falava que meu filho desde pequeno, dos 3 anos, embora ele vai ser, né, invadido pela música atual, comercial, que se busca dinheiro, enfim, outras coisas, e sem nada na cabeça, como diz o maestro, né? Eu sempre coloquei música clássica desde o começo. Lamentavelmente, às vezes eu escuto pessoas falar, música clássica para mim é para dormir. É um erro crasso de uma sociedade, de um país. Mas o que tem que fazer, sem a gente querer ensinar ninguém a educar os filhos, que não vem um manual de instruções, mas na área do senhor da música, o que tem que fazer para a criança desde pequenininho, já habituando o ouvido? Essa ideia de tocar música, mesmo de dormir, para a criança, embalar a criança com um pouco de música clássica, essa palavra complicada, música de concerto, música erudita, ela já cria um ambiente favorável para desenvolver umas sensibilidades. Quando a criança começa a demonstrar habilidades manuais, está na hora de pegar um instrumento musical. A flauta doce é um instrumento fenomenal, é simples, ele tem resultado imediato e a criança pode começar já a manipular os dedos, os orifícios, o sopro já está pronto e ele já pode tocar, ele ou ela já pode tocar melodias
e logo pode fazer parte de um grupo, de um conjunto instrumental na escola, ou em casa, ou na igreja. A flauta doce é um instrumento imediato, de resultado imediato. E tem uma literatura assim muito rica e tem coisas muito complexas escritas para flauta doce. E elas também vêm em tamanhos diferentes, soprano, contralto, tenor e baixo, né? Então dá para ter um quarteto de flautas doces em casa. O violão é um instrumento muito gostoso, muito bom. O violão tem também a vantagem de produzir harmonia. Você pode ter várias vozes simultâneas num acorde, por exemplo, e você dominar um violão requer uma certa dedicação. Embora se faça muito isso, instrumentos de percussão, sim, muito importantes, e tem muita batucada acontecendo lá no campus da Unicamp. Agora tem o seguinte, esses instrumentos, batucada, ela prioriza a parte rítmica, mas tem muito pouco melodia, quase nenhuma melodia e muito menos harmonia. Então é uma música um pouco acéfala, no sentido de só priorizar um elemento da música, enquanto que tem os outros elementos que também são muito importantes, não são? Aí dá um cenário mais completo. O Brasil ficou muito na batucada, mas... Infelizmente é isso. O brasileiro é muito rítmico, né? Mas tem muito mais do que só batucada, né? O Brasil tem melodias folclóricas muito lindas. Muito bem. Nosso tempo acabou, infelizmente. Tem muita pergunta e tem muita coisa para a gente conversar. Hoje nós entrevistamos aqui o maestro Eduardo Strangren, ele que é maestro também da Sinfônica aqui de Bragança Paulista. Sim, exatamente. E eu fiz questão de colocar no final de cada bloco as músicas do CD que eu comprei aqui também. Esse é o concerto 255. Ah, tá certo. Tá, faz já um tempinho aí também. E a gente fez questão aí. Mas vamos conhecer um pouquinho mais do nosso convidado de hoje, aqui no programa Coletiva de Imprensa, Maestro. São as perguntas para a gente conhecer um pouco mais o maestro Eduardo Augusto Strangren, tá ok? Maestro, a melhor lembrança da infância que gostaria de reviver, qual é? Ai, meu Deus. Boa pergunta. A minha família gostava muito de viajar. Pegava o automóvel, saía viajando, ia para o Rio de Janeiro. E eu sempre tive muita grata lembrança das viagens. Serra Negra aqui é uma região muito bonita. Eu gostei sempre da natureza, então essas lembranças eu tenho com muito carinho. O melhor da viagem é o trajeto, né? É o trajeto, exatamente. Muito bem. O que tem vontade de fazer um dia que ainda não o fez? Locomotiva eu já sei que dirigiu. E já sentei na cadeira de copiloto de um Boeing 747, maravilhoso também. Eu gostaria de viajar mais, mas as obrigações ultimamente são tantas que eu fico assim nesse eixo Campinas-Bragança, Sorocaba, né, dando muito lucro para os pedágios aí. Mas gostaria de ir para a Europa mais e para a Ásia também e África, né? Isso eu gostaria de fazer. O concerto da vida qual foi? Essa foi uma experiência muito rica, foi na Carolina do Norte. Eu sempre pedi a Deus, me arranje uma orquestrinha, por favor. Eu tenho tanta vontade de reger uma orquestra e um coro. E aí apareceu o primeiro emprego lá na Carolina do Norte, na universidade, e minha primeira obrigação, reger um oratório chamado A Festa de Baltazar. Era uma orquestra de 120 elementos, 2 bandas sinfônicas, órgão e um coro de 300 vozes. Eu falei, muito obrigado, não precisava responder assim com tanta eloquência a minha oraçãozinha, eu só queria uma coisa pequena, mas eu aguentei. Esse fez história, esse concerto. Sem música o mundo não seria o quê? Sem música seria um lugar patético, um lugar pobre, sem perspectivas. A pergunta aqui é como falar qual é o filho que a gente mais gosta. Mas a música da vida, uma só, qual seria?
Olha, essa é uma pergunta clássica para a qual eu tenho uma resposta clássica. Qual é a sua música predileta? A que eu estou regendo naquele momento. Tá bom, tá ótimo. O livro da vida que não seja a Bíblia. Meu Deus, eu sou rodeado de livros. Há 5 anos atrás eu acabei de ler a coleção completa da obra de Humberto de Campos. Estou agora ainda no meio daquele escritor americano, o Henry, tem short stories. Já li Guy de Maupassant, já li José de Alencar. Não sei dizer. Eu gosto de literatura, eu estou o tempo todo rodeado dessa. Agora, eu gosto muito de religião também, de teologia. E também tem muitos livros de teologia, né? O maestro Eduardo Augusto Ostengren, quando for dessa para outra, que demore muito tempo, que tenha muitos e muitos concertos, gostaria de ser lembrado nessa vida de que forma? Um cara que provocou. Eu gosto de provocar a pessoa que fez diferença. Fez uma diferença. Muito bom. Maestro, muito obrigado por ter vindo, por ter comparecido aqui com a gente. Eu acho que foi assim muito bom. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de uma TV educativa. Ainda nós vamos ficar um pouco longe, né? Somos longe de entender que a música clássica e erudita vai fazer parte do nosso dia a dia e sobrepor todo esse consumismo de eguinhas, pocotós e rebolations. Mas se cada um de nós fizermos um pouquinho, a sociedade vai ser o melhor aqui conosco. Maestro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu convido aí o maestro também para almoçar com a gente lá no Real da Truta, né, que é a melhor truta de Bragança, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, 195. O telefone 4032-4979. Melhor restaurante de especialidade, tá bom? Fica convidado. Muito obrigado. Também aqui com a gente. Obrigado aí ao Rei da Truta com a gente também. Danilo, muito obrigado. Obrigado também, Antônio Carlos, ao maestro também, pela sua oportunidade. Muito bem, e o programa Coletivo de Imprensa vai chegando ao seu final. Hoje nós entrevistamos nesse programa de alto nível